Bem-vindos às Sabatinas 2024 na TV Cultura Litoral, em parceria com o canal de comunicação Viver em Santos, onde damos voz aos candidatos a prefeito na nossa região. Neste espaço, cada candidato tem a oportunidade de apresentar suas propostas e discutir questões importantes. Também é importante destacar que cada sabatina terá a duração de 12 minutos. Durante a sabatina é proibida a exibição de qualquer objeto, imagem ou documento com o número de votação. Apenas o plano de governo e anotações pessoais estão permitidas, sem a apresentação alguma de imagens ou outros conteúdos. E além disso, não será tolerada de qualquer forma a agressão ou ofensa a outros candidatos. Portanto, TV Cultura Litoral e Viver em Santos. Eleições 2024, a sua escolha no ar. A partir de agora, recebemos Rui Eliseu, do PSOL. Candidato, seja muito bem-vindo. Vou começar com a primeira pergunta que será feita a todos. O porquê o candidato quer ser prefeito da cidade de São Vicente? Primeiramente, agradeço a oportunidade. Nós se colocamos à disposição para ser prefeito de São Vicente, depois de cerca de 5 anos monitorando a gestão anterior e essa gestão, e mesmo a Câmara de Vereadores. E dentro daquilo que nós vimos, irregularidades tremendas, nós nos colocamos à disposição para ajudar a cidade na qualidade de cidadão, na qualidade de advogado, e é esse o motivo, não há nenhum outro. Candidato, a respeito do seu partido pessoal, tem representatividade lá em Brasília, porém, nas câmaras do resto do país, a representação é até menor. No caso de São Vicente, não tem nenhum candidato, nenhum vereador, no caso, lá na Câmara do PSOL. Caso o senhor seja prefeito, como negociar com os outros partidos? Tiro como exemplo o presidente Lula, PT, que hoje negocia com o Centrão. Exatamente, é necessária uma articulação com todos os vereadores eleitos. Primeiro, nós temos que respeitar na qualidade de prefeito, se tivermos êxito, temos que respeitar todos os vereadores que foram eleitos e, a partir daí, nós partirmos para uma coalizão de objetivos no sentido de aquilo que é melhor para a cidade, aquilo que é melhor para o desenvolvimento de São Vicente, aquilo que é melhor para a sua evolução, socialização, combatendo a desigualdade social, que é muito grande na cidade de São Vicente, e a princípio é isso, nós não vamos ter nenhum problema em conversar com todos os vereadores que se elegeram para o bem da cidade de São Vicente. Inclusive, esse diálogo se estende ao governo do estado, muito provavelmente o governador Tarcísio, que é um governador de direita, mais próximo ao Bolsonaro, que talvez também tenha agora um prefeito que é mais próximo ao Bolsonaro. Como é que fica um candidato, né, um possível prefeito do PSOL em relação a isso? Veja, nós, da mesma forma que nós falamos que há necessidade de uma articulação com os vereadores, né, o legislativo, também, logicamente, não poderia ser diferente, conversar, articular com o governo de direita, que é do governador Tarcísio. Porém, nós vamos tratar as coisas em relação ao governo, a pessoa do chefe do governo de São Paulo, não é aquilo que nós entendemos, ideologias, e outras coisas do tipo. Até porque o problema de São Vicente, ele não é um problema ideológico. São Vicente não tem um problema ideológico. São Vicente tem um problema de caráter do político, de realmente desejar o bem comum da cidade e não seus bens, os seus interesses próprios. E nisso a gente não vai ter também dificuldade para conversar com quem quer que seja para o bem da cidade. Agora, pensando na cidade de São Vicente, como o senhor está falando, a cidade tem problemas sociais graves, muitas áreas carentes. Como resolver isso? Temos como exemplo o México 70, tem alguns trechos da Vila Margarida com sérios problemas. A área continental também tem alguns problemas de infraestrutura. Como resolver esses problemas, considerando o caixa do município? Olha, considerando o caixa do município, mas considerando aquilo que é necessário, o governo municipal que vai ser eleito, ele precisa ter um olhar social pela cidade de São Vicente. Você citou a área continental, além da insular, no México 70 e tudo mais, mas nós temos uma comunidade em São Vicente, chamada Comunidade Fazendinha, que tem mais de 22 mil pessoas sem nenhum aparelho social. Não tem creche, não tem escola, não tem saúde, não tem transporte, não tem nenhum serviço funerário
não entra nada lá. E eles são tidos quase como invasores, uma questão quase um apartheid, e infelizmente a gestão atual nunca colocou o pé na cidade da Fazendinha. Falo cidade porque muitas cidades são maiores que não têm a população que eles têm. Nunca colocou os pés lá para resolver algum desses problemas. Independente de caixa, independente de orçamento, né? O orçamento de São Vicente chega, se eu não me engano, beirando 1 bilhão, às vezes 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 300. Essa necessidade ela é quase que um carro-chefe do nosso plano de governo, que é o combate à desigualdade social na cidade de São Vicente. Mas essa desigualdade social e o combate demandam caixa, como o candidato acabou, né, de dizer. E esse caixa hoje sofre com a baixa arrecadação que é histórica dentro da cidade de São Vicente. A cidade de São Vicente passa por problemas estruturais antigos, que vem trazendo para a população um desinteresse, claro, e também uma falta de oportunidade, de emprego e de arrecadação, consequência. Qual é a visão do candidato ou ideias do candidato para aumentar essa arrecadação, para fazer com que dê uma engordada no caixa ou através de outros recursos? Olha, nós vemos a situação de São Vicente como não novos implementos para arrecadar mais aquilo que se arrecada, mas sim a gestão daquilo que entra. Nós temos problemas sérios, seríssimos, casos de polícia em São Vicente, que é, por exemplo, o problema do transporte público municipal, que é subsidiado com milhões por mês, que vão se perdendo pelo ralo. Nós temos uma passagem que custa R$ 3,95 para o vicentino, uma empresa que não funciona, uma péssima prestação de serviço, e ela é subsidiada com mais R$ 8,00 e pouquinho, dá R$ 12,00 e alguma coisa, uma fração. É a passagem mais cara da região, e esse valor é um valor que nós temos questionado por meio de ações que nós fomos autores, que estão correndo, e a prefeitura ela faz um verdadeiro chicaneio nesses processos, mas nós estamos buscando a justiça, porque nós vemos ali claras irregularidades, indícios de crime que precisam ser apurados, inclusive com a participação aí do crime organizado. Por exemplo, o atual prefeito ele pagava subsídio para a empresa anterior, Otrantur, que esse subsídio foi remanejado no combate às enchentes, que é um flagelo que a cidade de São Vicente sofre. E esse subsídio de milhões que ia para a Otrantur e agora está indo para a Sol, coisas obscuras. Por exemplo, o dirigente anterior da empresa Otrantur, ele foi preso pelo GAECO por lavagem de dinheiro, lavava dinheiro para a facção criminosa. Então, todas essas irregularidades nós estamos levando e precisamos levar essa verdade ao vicentino. Perfeito. Agora, corrigindo esse problema, como atrair, então, investimentos para gerar empregabilidade para o povo vicentino? Olha, nós temos a vocação de São Vicente, principal, a área turística, porque São Vicente tem o título de primeira cidade do Brasil, célula máter, berço da democracia americana e tudo mais. Só que toda essa riqueza de divisas que São Vicente teria, na questão vocacional, para o turismo, ela está esquecida. Precisa não resolver o problema, mas colocar a cidade no trilho, por exemplo, no caminho da sua vocação, que é o turismo, preservando e se fundando na sua importância histórica. Nós vemos cidades, por exemplo, do interior de São Paulo, muito mais novas, que não têm 1/10 da história de São Vicente, são cidades pequenas, como, por exemplo, Olambra, e que é praticamente super desenvolvido o turismo lá dessa cidade, quem já visitou, enquanto que São Vicente nós temos tudo, infelizmente, desvalorizado e às vezes destruído. Nós temos a destruição, por exemplo, da segunda praça mais antiga do Brasil, que é a Praça Bernardino de Campos, e de São Vicente, né, possivelmente do Brasil, foi destruída, está sendo destruída, acabaram com as palmeiras imperiais, acabaram com a vegetação, a última praça, com jeito de praça da cidade, acabaram para construir uma rodoviária num local totalmente inapropriado, que não foram ouvidos os moradores, que virou as costas para a opinião pública, não foi feita uma audiência pública de verdade, e contrariando, inclusive, a posição do Ministério Público. A posição do Ministério Público foi contra. Estranhamente, o juiz sentenciou a favor da prefeitura e nós estamos em fase de apelação numa ação popular para preservar a praça. Então, todo esse desvalor que é dado para
para a questão da história de São Vicente, né? Temos a casa de Martim Afonso que está fechada, que está praticamente também abandonada. Tudo isso conta para uma decadência, para um retrocesso na parte turística, que poderia ser muito bem utilizado. São Vicente não tem porto, São Vicente não tem outras coisas que Santos tem, que as cidades vizinhas têm, mas tem a história. Infelizmente, a história de São Vicente está sofrendo uma barbárie. Mas, citando todos esses fatos que o candidato passou, restauração, avanços na questão urbana, nós não citamos muito aqui a saúde, nós temos segurança, infraestrutura, reurbanização, uma série de problemas que a cidade passa por uma questão de um orçamento de aproximadamente que flutua a 1 bi, que não é tanto dinheiro assim. Como é que dá prioridade a algo, sendo que a cidade precisa de tanta coisa assim? E na sua visão, além disso, qual seria a prioridade hoje? É exatamente o ponto-chave que você falou. O orçamento é modesto, mas os gastos são imensos. 25 secretarias sem necessidade, secretaria trombando com a outra, cargos comissionados às centenas, e desprestigiamento do verdadeiro funcionalismo público municipal. E é por aí que os recursos vão embora. Nós tivemos, por exemplo, um caso de um terreno na Capitão Moura Aguiar, que isso está na justiça também, tem inquérito civil rolando, e inquérito civil rolando para apurar uma improbidade, que ele foi vendido por 1/3 do que valia, foi vendido por 7 milhões, e o preço dele de mercado já é em torno de 3 vezes isso, né? E para ser vendido para uma entidade de Santos, uma faculdade, para que essa faculdade depois ceda a locação, ceda um puxadinho para a prefeitura fazer uma maternidade. São coisas que não tem nexo, não tem sentido. E toda essa falta essa gestão translocada, ela é colocada na mídia, pela gestão municipal atual, como se fosse uma grande coisa. Então, o que nós estamos vivendo em São Vicente, atualmente, é um verdadeiro, digamos, estelionato político e um estelionato eleitoral hoje, porque está sendo usado desculpa a expressão, essas pataquadas para dizer que está tendo uma bela gestão, e quando não é. Bom, temos mais 2 segundos, candidato, então é isso, agradeço a sua participação e com isso encerramos mais uma sabatina, continue conosco.